Bom dia, meus caros peritos. Tudo bem com vocês? Todo mundo feliz, alegre, contente, saltitante, naquela alegria toda? Eu fiz uma brincadeira aqui no comecinho só para dar aquela agitada, né? Porque a gente sabe que estudo remoto emergencial, TCCs, final de ano, tá todo mundo no osso. Então a gente precisa dar aquela animada, que só o café às vezes não ajuda, né? Então, sejam bem-vindos. Mais uma aula de perícias para vocês. E nós estamos num módulo, como vocês sabem, bastante importante, que é o módulo de avaliação de imóveis rurais. Tá? Então, para que a gente possa avançar um pouquinho mais aqui na nossa disciplina, os nossos estudos, a gente vai dar uma breve revisada na metodologia que nós vimos lá na semana passada, com o estudo da UAS Engenharia. Só que o que vocês estão vendo na tela não é exatamente o estudo da UAS. A gente vai fazer um repasse na metodologia, só que avaliando um outro caso, esse caso muito mais próximo da gente, um caso ali de Alto Paraná, tá? Talvez até uma propriedade que vocês conheçam, porque, se eu não me engano, nós tivemos dias de campo nessa propriedade, tá? Então, apenas para nos atualizarmos sobre a situação, nós temos todo um processo de avaliação de imóveis rurais que demanda muito cuidado por parte do perito. Cuidado em responder todos os pontos que são solicitados pelos quesitos, lembrando que os quesitos são as perguntas que as partes fazem e que o juiz também faz, e também tomando todo um cuidado para que nós sejamos bastante específicos na hora em que a gente trabalha em cima de um determinado caso. Específicos no sentido de apontarmos reais causas de um sinistro, ou ainda de nós evidenciarmos quais são os elementos que são pertencentes à propriedade rural para valorá-la da melhor forma possível. Então, em princípio, nós temos aqui uma propriedade rural que é denominada, neste caso, Sítio São Miguel 1 e 3, que é lá em Alto Paraná. E aí nós fazemos toda a caracterização, em princípio, dessa propriedade. Tá? Apresentamos, por exemplo, quais são as atividades que ela possui, apresentamos as coordenadas geográficas da sede, pelo menos da sede, para a gente ter um entendimento lá no mapa de onde nós estamos, de qual local nós estamos falando, e também nós fazemos todo um processo de itinerário ou de rotas para que a gente possa chegar naquela propriedade a partir de um ponto de referência. Lembrando que as duas características principais que nós devemos obter da propriedade rural para que nós possamos valorá-la é a capacidade de uso e a localização. Isso nós já vimos na aula passada. Tá? Então, aqui nós temos a localização da propriedade, fica lá na estrada Canaã, aqui embaixo está Alto Paraná, a entrada do distrito de Maristela, aqui, se eu não me engano, é a estrada Santa Maria, e aí chegamos à estrada Canaã, e eis que a propriedade está aqui em cima, de modo a expormos que não é uma propriedade que está muito longe do meio urbano, ela é uma propriedade rural, classificada como ambiente rural, de acordo com o plano diretor da cidade, e aqui a gente observa a entrada da propriedade rural, do mesmo modo como os demais laudos fariam, né? É interessante que a gente faça a imagem da entrada principal da propriedade, para que a gente possa caracterizar, acima de tudo, a estrada de acesso, porque isso tem a ver com aquela questão da classificação de localização de Mendes Sobrinho, que nós vimos na aula passada. Geralmente a gente faz uma breve caracterização também do município, o qual a propriedade se insere, para tentar identificar se existem similaridades entre a atividade conduzida pela propriedade avalianda e o município como um todo. Porque muitas vezes, se a propriedade ela conduz uma atividade que é muito diferente daquilo que o município está conduzindo, é porque, de alguma maneira, ou ela tem alguma limitação, ou ela tem algo de melhor, que nos faz caracterizar o solo daquela propriedade de modo diferente também. Então, por exemplo, nós poderíamos estar falando de uma mancha de nitossolos dentro de um grande grupo de argissolos, ou uma mancha de nitossolos
dentro de um grande grupo de latossolos. Isso acaba interferindo na classificação de capacidade de uso dessa terra, né? Então, aqui nós falamos sobre o IDH da cidade, só para caráter informacional mesmo. Aí nós apresentamos solos, relevos, declividade e uso da terra, mas no sentido de caracterizar a propriedade rural. Então, a gente apresenta os solos da propriedade, e aqui tem uma ferramenta, pessoal, que nós chamamos de ferramenta GeoInfo Embrapa. Devo ter mostrado essa ferramenta para vocês, tá? Devo ter mostrado. Caso não, a gente mostra agora novamente. É um sistema bem interessante, mas que é apenas uma aproximação daquilo que nós devemos de fato fazer como engenheiros agrônomos, tá? Deixa eu só colocar de um outro jeito aqui. Aí eu já mostro a tela. Ele está pedindo agora, pessoal, uma conta. Conectar a uma conta existente. Então, de certo, agora eles estão cobrando uma criação de um login para entrar nesse sistema. Então, não vou conseguir mostrar do jeito que eu mostrei em outras ocasiões. Mas aí eu crio o login e senha, aí depois eu mostro para vocês uma outra oportunidade. Mas esse sistema de mapeamento aqui do GeoInfo Embrapa é um sistema bem interessante, porque ele nos ajuda a ter uma ideia de quais as manchas de solo que estão presentes ali na área da propriedade. São apenas aproximações, logicamente. É interessante que a gente vá até a propriedade, faça abertura de trincheira, verifique qual é o solo in loco, para que nós possamos fazer o laudo da melhor forma possível. E neste caso aqui da propriedade de São Miguel, é um caso bem interessante de instalação de torres de energia elétrica. Aquelas mesmas torres que nós já havíamos comentado em outras situações, né, que constituem uma servidão administrativa. Toda vez que nós temos a servidão administrativa, então, há a exigibilidade da leitura do valor global da propriedade e a leitura do valor da área de servidão em si, que geralmente é um valor um pouco menor do que o valor cheio de terra nua. Então, a gente precisa primeiro calcular o quanto vale a terra nua na região, para depois, por meio de métodos específicos, calcularmos o quanto vale a área que será a área servienda, a área que entrará em processo de servidão para a instalação das torres. Lembrando que toda área de servidão geralmente vai ter alguma desvalorização, ela vai valer algo em torno de 50% a 65% do valor de terra nua. E também nós devemos calcular a depreciação do remanescente. Tudo isso a gente vai ver. Mas, por enquanto, a gente está vendo a parte de cálculo de valor de terra nua. E depois eu vou fazer um repasse, numa espécie de mapa mental, daquilo que a gente tem que fazer para avaliar uma propriedade rural por completo, considerando todas as suas benfeitorias, considerando todos os seus aspectos. Então, a gente faz aqui a qualificação de solo. Essa área em vermelho é uma área de solo, a área em amarelo vai ser um latossolo. Então, nós temos aqui amarelo, latossolo, vermelho, distrófico. Nós fazemos uma caracterização de acordo com aquilo que o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos estabelece. Lembrando que nós temos o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, na sua revisão mais recente, em 2018. E tem alguns TCCs que eu tenho lido por aí, que o CIBIX é de 2003, é de 2008. Tomem cuidado. Nós devemos sempre utilizar a literatura nova, a mais nova possível. E neste assunto, nós temos a literatura publicada por Santos e Colaboradores, 2018. Nós temos também a caracterização do área de solo. Neste caso, até nós fizemos uma avaliação do solo em si, retiramos algumas amostras do horizonte B para a gente fazer a avaliação de alguns atributos diagnósticos do ponto de vista químico. E aí nós chegamos à conclusão que se trata, de fato, de um ar de solo vermelho eutrófico.
E aí nós explicamos quem é o argissolo vermelho eutrófico, assim como o latossolo vermelho distrófico. E aqui está a literatura para quem quiser, ó. Santos, HG e colaboradores. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Vejam que toda essa questão da fundamentação, a gente tem que citar ao longo do nosso laudo. Eu já apresentei para vocês, de acordo com a norma, a 146533, quais são os critérios que fazem com que o nosso laudo seja amplamente fundamentado. Um dos critérios é literatura. Não somente aquilo que você colhe a campo e comprova, mas a comparação que você faz também com os dados da literatura, acima de tudo para provar que o laudo que você desenvolveu, ele tem muita ligação com a ciência agronômica, que você se utilizou das melhores metodologias da ciência agronômica para explicar o caso, tá? Bom, além disso, fizemos a análise do perfil de declividade. Neste caso, foi utilizada a ferramenta do Google Earth. Todo mundo já conhece, todo mundo já sabe como utilizar. Basta a gente traçar um caminho no Google Earth e selecionar esse caminho com o botão direito e clicar em traçar perfil de declividade. E aí aparece este pequeno perfil aqui para a gente ter uma ideia de qual é o comportamento do terreno. Claro que é interessante que a gente traga um dado mais fiel de campo, sem dúvida. Então, se você estiver trabalhando com um equipamento de GPS, ele será suficiente para a gente fazer esta análise, tá? E, pessoal, apenas como um parênteses, este laudo que vocês estão vendo, ou pelo menos estes dados, fazem parte de um laudo que eu participei da execução do laudo, tá? Então, aquele da Wise Engenharia, ele tem um jeito de ser feito, embora ele tenha todos os itens obrigatórios de um laudo, mas ele tem um jeito de ser feito porque ele é feito por um engenheiro florestal. Cada pessoa tem o seu jeito de fazer um laudo. Assim como este laudo, ele tem um jeito de ser feito com fundamentação, porque nós é que escrevemos. Então, vocês estão vendo estes dados e já estão percebendo que não é uma coisa tão assim complicada, aprofundada, difícil. Claro que será mais aprofundado quanto maior for a complexidade do sinistro avaliado. Agora, para um caso de avaliação de imóveis rurais, este nível de fundamentação já nos garante pelo menos um nível 2, pela norma, tá? Lá pela norma da ABNT. Traçamos a declividade, referência novamente. Vimos que o terreno tem como declividade máxima 12%, com média de 5,6%. A variação é de suave ondulada a ondulada. E aí a classificação é a mesma. Lá no livro do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, vocês têm as categorias de declividade. Tá? Atividades agrícolas, pecuárias e silvicultura são as atividades conduzidas na propriedade, e isso nos dá uma pista de qual é a capacidade de uso dessa área. Né? Bom, benfeitorias que existem na área de servidão e na área como um todo. Bom, primeiro, o conceito de benfeitorias, revisando. Benfeitoria é toda a inserção tecnológica ou cultural que nós fazemos em uma propriedade rural que seja capaz de agregar valor a essa propriedade. Então, nós consideramos as benfeitorias mais de caráter estrutural como não reprodutivas e aquelas de caráter de produção, caráter cultural ou caráter de exploração econômica, elas são as benfeitorias reprodutivas. Tá? Então, eu consideraria, por exemplo, um barracão, uma cergaria, um trator, uma casa, um silo, como benfeitorias não reprodutivas. Enquanto benfeitoria reprodutiva seria, por exemplo, estas que se encontram aqui em tela. 1,48 hectares de pastagem, formada por pastagens do gênero Braquiária, e 0,16 hectares de eucalipto. Deu alguma coisa de uns 170, 180 pés de eucalipto, não foi muita coisa não. E a idade, nós também discriminamos. Alguns pés eles estavam em primeiro ciclo, ainda não tinham sido cortados, e outros pés eles tinham sido cortados pela primeira vez, e a gente até percebeu ali a base do tronco, ela estava um pouquinho torta por conta do rebrote. Então, 15 anos nesse caso, e foi uma informação que nós confirmamos, inclusive, com o produtor rural. Tá? E aqui a gente estabelece
que o eucalipto se apresenta com espaçamento aparente de 3 por 2, produtividade estimada de 200 metros cúbicos por hectare. Tá? Isso levando-se em conta a produtividade dessa mesma cultivar em outros cenários. Tá? A gente não tirou esse dado da cabeça e muito menos nós inventamos. Nós tiramos isso de bases técnicas. Tá? Bom, então, estes são exemplos de benfeitorias reprodutivas, mas, por exemplo, temos cavalos, vacas, bois, bicho da seda, todas as explorações animais podem ser consideradas também como benfeitorias reprodutivas. Assim como as hortícolas, as frutas, flores, quaisquer explorações agrícolas também entram na jogada, assim como explorações da silvicultura também, tá? Muito bem. Agora, tendo caracterizado já a propriedade como um todo, a gente parte para avaliar o valor médio das terras lá em Alto Paraná. Qual que é o método? Vocês se lembram da aula passada que o método é um método comparativo direto de valores de mercado. Do que ele consiste? Nós escolhemos um raio de atuação a partir da propriedade avalianda, que é essa propriedade, Sítio São Miguel 1 e 3. E aí, nós primeiro fazemos o levantamento dos índices paradigma da nossa propriedade avalianda, ou melhor, do índice paradigma, né? E esse índice paradigma, ele varia de acordo com capacidade de uso e localização. Tendo o meu índice paradigma estabelecido, aí sim eu vou para a análise de outras propriedades que se encontram no entorno. Propriedades estas que tenham praticamente as mesmas condições de capacidade de uso e relacionadas à localização. Então, se neste caso nós estamos numa estrada vicinal 1, eu faço de tudo para buscar outras propriedades que se encontrem na mesma condição. Se essa propriedade está qualificada como A2, na maioria dos casos, a gente busca também amostras que estejam qualificadas como A2. Então, a gente sempre vai buscar propriedades muito parecidas, admitindo-se, logicamente, variações. Por exemplo, eu posso pegar uma estrada no asfalto, eu posso pegar uma estrada vicinal 4, vicinal 3, mas pouquíssimas amostras mais divergentes. Porque se eu focar simplesmente nas amostras muito divergentes, vai chegar uma hora em que, fazendo o saneamento das amostras, a gente vai retirá-las. Não vai ter muito o que fazer. Então, é interessante que a gente sempre busque as amostras as mais parecidas possíveis com a propriedade avalianda, tá? E aqui nós temos a explicação, né? Tal método consiste em obter informações em nível local e a partir de diversas fontes de informação, corretoras de imóveis, agricultores, serviços oficiais de assistência técnica e extensão rural, prefeituras e outros aplicáveis, quanto ao valor de mercado praticado por área. Para o presente caso, amostrou-se 10 propriedades rurais. Por que a gente coloca 10 propriedades rurais? Na verdade, a norma não estabelece um número máximo ou mínimo de amostragens. A gente sabe que quanto maior for o número de amostragens, mais representativo será o valor unitário da propriedade rural obtido no final dos cálculos. Só que muitas vezes, quanto maior for a amostragem, pior vai ser para o perito, porque ele vai ter que rodar muito na região para coletar tais valores. Então a gente tem que colocar também na ponta do lápis quantas propriedades nós queremos amostrar e qual vai ser o custo dessa amostragem. Muito embora, na hora em que a gente faz o nosso cálculo de orçamento da perícia, a gente tem que colocar este valor de se rodar na região como um valor de custo variável. A gente vai colocar lá, por exemplo, uma reserva de R$500. Coloca lá no teu orçamento, porque isso vai ser necessário para você rodar a região e fazer as amostragens. Lembrando que essas amostragens, elas podem ter duas categorias. A categoria venda e a categoria oferta. Quando nós fazemos a amostragem, por exemplo, em imobiliárias, em corretores de imóveis, se trata de um valor de venda. Geralmente uma venda efetivada ou uma venda a ser efetivada. Enquanto que aquele valor que nós obtemos diretamente do agricultor é um valor de oferta.
O produtor está ofertando ou ofertaram determinado valor ao produtor e ele está nos informando que a tua propriedade vale X reais por hectare. É importante que nós tomemos cuidado no processo de amostragem. Nós devemos amostrar praticamente o mesmo número de propriedades em oferta e propriedades em venda, porque isso influencia lá na frente na escolha do limite de elasticidade da oferta. Tá? Mas eu não vou me adiantar muito não, senão acaba ficando um pouco confuso na nossa mente. Por mais que a gente tenha visto isso na aula passada, é interessante a gente refazer o passo a passo para a gente lembrar exatamente o porquê que nós devemos tomar cuidado de fazer uma amostragem mais equilibrada do ponto de vista de oferta e de venda. Tá? Bom, além disso, logicamente, os dados, eles precisam ser tratados por meio de uma metodologia estatística. Isso lá no final, quando nós saneamos as amostras, quando nós já aplicamos o limite de elasticidade da oferta, para que a gente entenda qual é a variação máxima que nós vamos adotar em termos de valor máximo e valor mínimo, para a gente poder dizer, olha, o valor unitário dessa propriedade rural, a média é esta, e varia 15% para mais, 15% para menos, e essa percentagem aqui, quem vai determinar é a norma. Geralmente tem uma faixa de variação de 10% a 30% se você está atuando no grau de fundamentação 2, que é o nosso caso. Menos de 10% de variação para o grau de fundamentação 3, e precisão também 3. E acima dos 30%, até 60%, a gente adotaria já o grau de fundamentação 1 e precisão 1. São os piores graus de fundamentação e precisão. Tá? Então vamos lá. Índices agronômicos. Lembrando, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, quaisquer coisas que vocês queiram perguntar, por favor, fiquem à vontade, a aula aqui é de vocês, tá? Então, vamos lá. Índices agronômicos, Cosma, 1984, e Mendes Sobrinho, 1986, determinaram quais são esses índices agronômicos, e aí nós temos aqui novamente a tabela de capacidade de uso, que nós vimos na aula passada, e a escala de valor de terras, segundo a situação e a viabilidade de circulação, que também é do Cosma, né? E aqui o tipo de estrada, a situação dela, né? A gente vai se utilizar, na verdade, dessa tabela aqui, de índices agronômicos. Então, só para que a gente tenha um entendimento de como nós qualificamos essa terra aqui. Essa terra, ela foi qualificada como um A2 e como um B6. Tá? A2 e B6. Aqui nós temos no sítio São Miguel, são 219 hectares ao todo. A situação de localização é vicinal 1. Por que é vicinal 1? Porque se a gente for lá para cima, na localização dela, é uma estrada de chão com ótima conservação. Tá? Estrada de chão com ótima conservação. É claro que se vocês pegarem o material do Lima 2017, ele vai dizer para nós assim, olha, uma estrada vicinal 1 é aquela que tem mais de 9 metros de largura, que é plana, na maioria dos casos, que é planejada com curvas mais abertas e que permite a trafegabilidade simultânea de 2 veículos no mesmo sentido ou em sentido contrário. Ou um indo para um sentido, outro indo para outro sentido. É o que acontece ali na Estrada Canaã, onde fica essa propriedade. Então, nós qualificamos ela como vicinal 1, por isso que apareceu aqui, já colocado para nós, né? Vicinal 1 colorido. E a área em si, ela tem 179,96 hectares no A2 e 39,04 hectares ali no nosso B6. Como que nós fizemos essa classificação? Primeiro, você tem que rodar a área inteira e tem que levar consigo o diagrama de capacidade de uso das terras. Nesse diagrama, lá nas subunidades, vocês têm E, S, A e C, que são os possíveis fatores de restrição, ligados à erosão, ligados a solos, ligados a águas ou hidromorfismo e ligados ao clima. E lá nós temos um checklist
de todos os fatores de restrição que a propriedade poderia ter e você vai listando. Quanto mais fatores de restrição, menor vai ser a capacidade de uso daquela terra. Mas, acima de tudo, também é interessante que nós façamos uma análise sobre as categorias. Nós temos uma descrição mais sumária, estabelecida por Peralta, isso lá em 1968, e uma mais recente, que é do Hélio do Prado, de 2020, que coloca o que é um B5, um B6, um B7, quais são as suas características. Então, geralmente, quando você nota que a área ela tem alguma atividade agrícola, majoritariamente, você não percebe nenhum sinal erosivo, ou até poucos sinais, mas que algumas técnicas mais simples de combate à erosão podem ser utilizadas, então a gente fica no A. Então só pode ser A2, A3 ou A4, porque se tem algum fator de restrição, claro que não vai ser A1, tá? E se você percebe que nas terras não tem nenhuma atividade agrícola, mas tipicamente tem pecuária, tem silvicultura, então não vai poder ser A, vai ser B, B6 ou B7, levando-se em consideração que aqui no Paraná nós não temos o B5, perfeito? Então, qualificamos aqui com relação à porcentagem, da mesma maneira que foi feita lá no laudo da UAS, Engenharia, e aí nós chegamos aos índices agronômicos 0,903 e 0,380. Tá? Como está aqui. Fizemos o cruzamento, 0,903, e aqui 0,380. Já está até sinalizado para nós. Aí, pessoal, tem uma questão que é importante da gente colocar. Como proceder ao cálculo do índice agronômico? A norma não é clara sobre o que nós devemos fazer. Na semana passada, eu indiquei para vocês que fosse feito a média ponderada. Lembram-se disso, né? A média ponderada nada mais é do que você pegar o índice agronômico, por exemplo, 0,903 vezes 82,17, mais 0,380 vezes 17,83, dividido por 100. E aí nós teríamos uma média ponderada muito provavelmente mais próxima do 0,903 do que da média entre os dois, que foi o que nós fizemos aqui. Ah, mas por que então você utilizou a média, professor? Volto a dizer, a norma não é clara. Então nós podemos estabelecer aqui que o índice agronômico ele vai ser a média dos índices agronômicos que nós encontramos, média simples, de acordo com o número de classes de uso que nós temos, são duas, soma dos N índices agronômicos, dividido por N. Então, se eu tenho 2, somos 2, dividido por 2. Se eu tivesse 3, somaria os 3, dividiria por 3. Então, nós chegamos à conclusão de que o índice paradigma é 0,642. Quem está certo? Depende. Depende de quem faz a movimentação do processo que nos leva a fazer essa avaliação. Porque, vejam, neste caso em específico, quem solicitou o laudo de avaliação de imóveis rurais foi a empresa que quer instalar as torres. Então, para ela, não tem tanta importância a gente pegar o índice paradigma mais alto ou mais baixo. Na verdade, ela até prefere que seja a média. Claro que nós não fazemos direcionado para a média, jamais. Do tipo, nós vamos fazer o nosso índice paradigma direcionado para o menor possível porque eu quero beneficiar aquela empresa. Não é isso. Mas nesse caso, ninguém vai fazer questão do índice paradigma ser maior ou menor, se foi aplicado média ponderada ou se não foi aplicado média ponderada. Não vai ter questionamento sobre isso, porque a própria norma não fala se isso é válido ou não. Então, a gente pode se utilizar dessa metodologia ou da média ponderada. Depende muito da sua sensibilidade, sabe? Aqui a gente poderia ter aplicado, porque os dois fatores estão distantes. Agora, se a gente chegasse à conclusão que aqui, por exemplo, seria 55% e aqui 45%, aí a média simples seria o mais indicado mesmo, né? Mas tudo bem, não há problema. De uma forma ou de outra está correto. Vamos à frente, então.
Aí vocês se lembram que nós temos as pesquisas de mercado. Tá? Aqui nós temos o senhor X, a gente tirou os dados das pessoas, claro, para não revelar. Os telefones de contato, tem que ter fundamentação, não adianta, é assim que funciona. O município, o solo, ele também tem um A2 e um B6, está numa estrada vicinal 1, com um índice agronômico de 0,594. Tá? A área de 78,29, o tipo de informação é oferta, porque eu perguntei, por exemplo, para um produtor rural. E aí nós temos aqui o valor de R$ 2.300.000, o que nos gera R$ 29.377,95 a cada hectare, que é o valor unitário. E assim, nós fizemos com as demais amostras. Aqui seria oferta, de novo. Situação A2, B6 em asfalto, por isso que tem o índice paradigma um pouquinho maior. Aqui está circulado em azul, vocês vão entender daqui a pouquinho, tá? Está circulado em azul, mas vocês vão entender daqui a pouquinho. Fizemos da mesma maneira, ó. Oferta, 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 obtivemos os valores. Aqui já chegamos nas imobiliárias, ó. Aqui é valor de venda. Da mesma forma, venda, venda. Situação 2 e 6, vicinal 2. Alguns peritos relatam para nós que há uma dificuldade, quando você vai para uma imobiliária, há uma dificuldade em obter os dados de capacidade de uso, porque muitas vezes a gente não tem ideia exatamente das características da propriedade, porque a gente não foi na propriedade, a gente foi na imobiliária. Só que a imobiliária tem algumas fotos da propriedade, que eles mesmos tiraram. E da mesma maneira, se nós tivermos a localização da propriedade, a gente consegue localizá-la pelo Google Earth, para que nós possamos ter uma ideia se de fato há uma similaridade. Então, na verdade, quando a gente coloca aqui a situação 2 e 6 para uma propriedade levantada dentro de uma imobiliária, isso aqui é mais uma inferência do que uma realidade. Nós temos argumentos para justificar que se trata de um A2 e de um B6, mas não são argumentos levantados por nós. São argumentos que, ora, nós pegamos nas fotos da imobiliária e, ora, são pegos pelo Google Earth, porque pelo Google Earth você consegue ver mais ou menos o padrão de atividade que nós temos ali e consegue entender que se trata de um solo similar ou não, tá? E assim nós prosseguimos com todas as propriedades e finalizamos o levantamento. Bom, qual que é o exercício aqui para nós, né? Então, mediante os dados expostos, procedam à homogeneização dos valores das propriedades rurais, se utilizando do fator de elasticidade da oferta e do desvio de 20% aplicado sobre os índices agronômicos, grau de fundamentação 1 e 2 da ABNT NBR 146533. Na verdade, aqui não é 1 e 2, aqui é 3 e 2. Não é 1 e 2. Então, esses 20% aqui é uma escolha de desvio. Ah, mas como que você escolhe, professor? De uma maneira muito simples, aqui nós escolhemos da seguinte faixa. Se você fez todo o levantamento de dados em nível de campo, você com certeza já chegou no grau de fundamentação e precisão 2. Quanto menor o desvio, maior o grau de precisão e fundamentação. Se eu estivesse trabalhando com o grau de fundamentação 3 e com a precisão 3, que são os dados mais precisos, mais fundamentados, eu adotaria um desvio de 10%. Entre 10% e 30% é um grau de fundamentação 2 e precisão 2. E de 30% a 60% de desvio é um grau de fundamentação 1 e precisão 1. Quando a gente fala sobre fundamentação e precisão, são aqueles dados que nós mostramos na tabela lá do capítulo 9 da norma 146533, da BNT. E lá, para a gente ter uma fundamentação 3 e uma precisão 3, eu tenho que me utilizar de método científico próprio, eu tenho que ter um número de amostragens do qual, no final, sobrem pelo menos 10 dados, eu tenho que ter uma série de outros paradigmas a serem obedecidos. E nesse caso, não tem como a gente chegar no grau de fundamentação 3 ou de precisão 3, porque nós amostramos apenas 10 propriedades. Então não vai ter como sobrar 10 propriedades depois de toda a homogeneização,
depois de todo o saneamento. Mas eu tenho noção de que nós estamos no grau 2. Os dados que vão sobrar são aproximadamente 5, 6, 7, não me lembro quantos, acho que são 7. E todos os dados que nós levantamos, eles cumprem com os requisitos do grau 2. Então, por isso que nós adotamos a média, de 10 a 30, 20%. Para mais ou para menos. Tá? Vamos lá. Entender como é que a gente usa o grau de elasticidade da oferta, que seria o primeiro passo. LO, fator de elasticidade da oferta. Primeira condição. Se o número de dados da oferta for igual ao número, vamos corrigir aqui, né? De dados de venda, nós usamos a fórmula. Qual fórmula? Média dos valores vendidos dividido por média dos valores ofertados. Que é essa aqui. Certo? Observação. A fórmula só pode ser utilizada para os casos onde LO, ou aonde, né, deve ser, em que, LO tem uma variação máxima de 0,1 para mais ou para menos, considerando seu LO igual a 1, que era aquilo que nós dissemos na aula passada. Se o LO for maior, você fez o cálculo, o LO foi maior que 1,10 ou menor que 0,9, a gente vai se utilizar LO 1,1 para os casos nos quais o LO foi calculado estando acima de 1,10, e nos casos onde LO estiver abaixo de 0,9, a gente utiliza LO de 0,9. É assim, se eu fizer o cálculo de média dos valores das propriedades vendidas dividido pela média das propriedades ofertadas e, digamos, tenha dado 0,86, eu vou utilizar 0,9. Se por acaso deu 1,25, eu vou utilizar 1,1. Porque a gente não admite desvios de ajustes que estejam 10% a mais ou 10% a menos de um valor médio colhido no mercado. Por isso que a gente limita o uso do LO. Tá? Então, vamos calcular para o presente caso. Ó. Média dos valores das propriedades vendidas, 61.158,88. Média dos valores das propriedades ofertadas, 42.097,54. Fazendo o cálculo, vai dar 1,45. Utilizaremos LO de 1,1, pois o LO calculado, 1,45, está maior que o limite máximo de desvio. O que significa dizer que o mercado está um pouquinho afetado lá em Alto Paraná. No sentido de que nós temos muitas propriedades à venda e poucas propriedades em oferta. Muitas propriedades à venda e pouco valor ofertado pelas propriedades. Então, o valor de oferta tende a ser mais baixo que o valor da venda propriamente dito. Então, aqui nós temos a nossa tabela de novo. Ó. O que eu fiz? Eu apenas enumerei os nossos dados. São as 10 propriedades amostradas. Tá? Pegamos o valor amostrado e copiamos também na segunda coluna. Que valores são estes? São os mesmos valores aqui de cima. Ó. Olha lá, 29.000, 47.000, 47.032, 25.270. Pegamos todos esses valores, trouxemos para cá na segunda coluna. E aí, fizemos o cálculo com ajuste do limite de elasticidade da oferta, que está aqui. Estou aqui para deixar bem clara a metodologia. A gente pega 29.377,95, que é o valor unitário da primeira propriedade, e multiplica por 1,1. Vai dar 32.315,75. E assim a gente faz com os demais valores das demais propriedades. E os valores que estão em amarelo, portanto, são os valores ajustados pelo LO. Tá? Fizemos o ajuste. Agora, temos que verificar onde que a gente vai cortar dados. Por quê? A gente precisa observar primeiro o nosso índice paradigma da nossa propriedade avalianda, que é 0,642. De onde que veio esse 0,642? Daqui de cima. Ó. É da nossa propriedade. Tá?
Vamos aplicar o desvio de 20%, porque nós estamos em um trabalho com grau de precisão 2 e fundamentação 2. Basta você pegar como limite inferior o meu índice paradigma, multiplicar por 0,8, dá 0,514. E basta você pegar esse 0,642 e multiplicar por 1,2, é 20% a mais. A gente chega num índice superior de 0,770. Tá, e o que eu faço com isso agora? Eu vou voltar na minha tabela de amostras e vou verificar quem está abaixo de 0,514, em termos de índice agronômico, e quem está acima de 0,770. Por isso é que lá em cima a gente já deixou em azul para vocês quais as amostras que estão desrespeitando esse critério. Ó, a primeira, 0,594, está dentro. A segunda, 0,675, está dentro. A terceira já deu 0,903. Está acima do limite superior, por isso que ela ficou em azul. A quarta, 0,594 ok, 0,594 ok, 0,675 ok, 675 ok também, 0,5625 ok. Esta aqui, ó, 0,380, está para baixo do limite mínimo, que é 514, eliminada. E essa aqui está acima do limite máximo, 0,774, aqui é 0,903. Por isso é que nós voltamos aqui para a nossa tabela e pegamos o 3, o 9 e o 10 como as nossas amostras que estão fora destes dados aqui. O que eu faço com estas amostras, então? Eu simplesmente as descarto e vou trabalhar apenas com a amostra 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Do que eu faço o meu descarte, aí a gente já começa a pensar no saneamento de amostras. Média dos valores das propriedades já corrigidos pelo LO e pelo índice paradigma. Esse valor aqui, ó, 62, 488 e 13, nada mais é do que a somatória das propriedades que sobraram, já corrigidas. Por exemplo, 52.403,43, mais 27.797,63, mais 67.283,95, mais 97.729,51, mais 110.000, mais 49.886,62. É a média simples entre estes valores que sobraram, gerando este valor de 62.488,13. E aí nós utilizamos 30% de desvio para o saneamento das amostras. Varia do mesmo jeito, de 10% a 30%. Ah, mas por que você não utilizou 20%? A gente poderia ter utilizado 20% também. Só que aqui nós optamos por utilizar 30%, porque a maioria dos peritos se utiliza, quando é saneamento de amostra, para você determinar aqui o valor médio da sua propriedade rural, em termos de reais por hectare, nós nos utilizamos do desvio máximo. Por quê? O juiz, na hora que pegar isso aqui, ele vai entender que a média do valor da propriedade rural ali em Alto Paraná, terra nua, é 62.488,13. Só que ele vai entender também que podemos adotar uma variação em cima desse valor médio. E quanto maior for essa variação, não é que o teu laudo é impreciso, mas a indenização, nós vamos ter uma faixa de possibilidades muito maior. Então, você pode dar mais opções para o juiz. Então, se varia de 10 a 30, você pode colocar 30. Se você está lá no grau de precisão 3, na fundamentação 3, você vai utilizar 10% de variação. É compreensível isso, né? Quanto maior a precisão, quanto maior a fundamentação, menor é a média de variação em cima do valor médio de mercado. Então, menos opções de indenização o juiz vai ter, vai ser muito em cima do valor médio. Agora, se você está no grau 2, você está ofertando a condição para ele, do juiz deferir, olha, já que o limite inferior
30% menos que a média, 43.741,69, então eu posso dar uma indenização, posso deferir uma indenização tanto de 43.741,69 reais por hectare, ou também, se eu perceber que o agricultor é um agricultor familiar, um agricultor muito desprovido de posses, que ele vai precisar de algo a mais, então ele sabe até onde ele vai poder colocar o valor indenizatório, que neste caso seria de R$ 81.234,57 reais por hectare. Ok? Então, as faixas de variação, em termos tanto do nosso cálculo aqui do índice paradigma, aqui, ó, quanto o saneamento de amostra. Varia do mesmo jeito, de 10% a 30%. Para a variação de índice paradigma, geralmente eu uso a metade. E é o consenso também entre os peritos. Se varia de 10 a 30, eu uso 20. Posso usar 15, enfim. Você que define. Você é livre para definir. Agora, para definir o valor indenizatório, que é ligado ao VU, que é a média dos valores das propriedades já corrigidos, aí a gente pode fazer a aplicação do maior índice, 30%, para dar mais opções indenizatórias para os atores envolvidos ali na questão. Tá bom? Todos entenderam este cálculo? Tá tranquilo? Sim? Muito bem. Então, agora, vou mostrar aqui um outro documento para vocês. Deixa eu só trocar aqui a tela. Nós temos aqui um mapa mental da avaliação dos imóveis rurais, tá? Então, nós temos o valor unitário da terra nua, que é o método comparativo que nós acabamos de visualizar. E aí nós temos que fazer a avaliação da propriedade rural também das benfeitorias reprodutivas e das benfeitorias não reprodutivas. O que está em verde, ele é lido a partir do momento em que você não tem sinistro algum. Você está sendo convidado para avaliar uma propriedade rural para obter o seu valor. Só. Agora, se aconteceu algum sinistro, por exemplo, uma abertura de vossoroca, um derramamento de substância tóxica, radioativa, sei lá, tufão, vendaval, alguma coisa que acontece que deprime a capacidade produtiva daquela propriedade, então a gente vem aqui para os próximos passos. Valor de lucro cessante e valor de passivos ambientais, que é algo que a gente vai ver mais para frente ainda, né? Para a gente poder calcular as benfeitorias reprodutivas, a gente tem dois métodos aqui. Ou a gente vai trabalhar com o custo de venda, ou com o custo de reposição. Quando eu vou trabalhar com um, quando eu vou trabalhar com o outro? É assim, ó. Quando eu tenho uma cultura ou uma atividade econômica que tenha um preço de venda ou um valor de cotação de sacas, por exemplo, e eu tenho uma produtividade estimada, eu consigo, então, fazer um custo de venda. Exemplo da soja. Valor da saca, R$ 145 a saca. A produtividade da minha área, como um todo, se eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho toda a área, né, 219 hectares, trabalhada aqui na questão da soja, então, fazendo este cálculo de custo de reposição, nós teríamos 219. Vou tentar mostrar a tela inteira só para facilitar para vocês. Daí acho que fica mais fácil para vocês verem. Tá. Então a gente estava aqui no nosso mapa mental, né? Valor unitário de terra nua, benfeitorias reprodutivas. Agora a gente estava falando sobre o custo de venda. Então o exemplo que eu havia dado nessa mesma propriedade, havia dado ficou feio, né? Com uma cacofonia horrorosa. O exemplo que eu
havia mencionado, né? Então, vamos lá. Custo de venda. Temos ali soja, 219 hectares. Vamos supor que se trata de 3.300 quilos por hectare. 3.300 quilos por hectare, dividido por 60, vai dar 55 sacas por hectare. Vezes 219, 12.045 sacas. Vezes 145... Oh, caramba. Vamos de novo. 219 vezes... Espera lá. Diferente. 3.300 dividido por 60, 55 sacas por hectare. Vezes 219, 12.045 vezes 145. 1.746.525 reais, tá? Então, a gente poderia estabelecer o valor de benfeitorias reprodutivas em cima desse valor. Só que daí pode surgir uma pergunta, né? Isso vai fazer parte da indenização da propriedade? Em tese, não. Esse valor cheio, não. Por quê? A gente primeiro precisa entender se estas produções aqui, elas serão restringidas pela rede elétrica. Se elas não são restringidas pela instalação das linhas de transmissão, então não tem como calcular uma indenização para ela. O que é restringido pela instalação da rede elétrica, neste caso? Seria cana, eucalipto, seria plantio de frutíferas arbóreas, ou seja, toda exploração econômica que envolver culturas de porte mais alto, elas seriam restringidas. Ah, mas como eu sei qual é a restrição? Norma da BNT 5425, lá de 2005, ela vai informar para nós quais seriam as restrições. Agora, se eu quisesse tão somente compreender o quanto vale a propriedade em si, como as benfeitorias reprodutivas elas têm um caráter transitório, eu não preciso fazer a leitura delas. Por exemplo, eu quero vender minha propriedade, eu quero saber exatamente qual é o valor dela. O valor unitário de terra nua, ok, a gente tem que saber. E as benfeitorias reprodutivas, aí a gente tem que saber de fato, porque são benfeitorias mais de caráter estrutural. Agora, se por acaso envolver servidão administrativa, aí eu tenho que calcular as benfeitorias reprodutivas por custo de venda, no caso que nós acabamos de mostrar para vocês, ou custo de reposição, para aquelas benfeitorias reprodutivas as quais a gente não consegue vender. Por exemplo, alguém aí já viu quanto é que está a cotação da pastagem hoje? Cotação de braquiária brisanta, quanto que está? Tem? Não tem. Não existe cotação de pastagem. Nunca vi por aí cotação de pastagem. Como é que tá ali a Tifton? Quantos reais por saca? Quantos reais por hectare? Como é que tá o valor da venda? Nunca vi. Então, neste caso, é o custo de reposição. A gente vai calcular o valor dessa pastagem. Nesse caso, era 1,48 hectares. E o custo de reposição envolve todo o processo de recomposição daquela pastagem, desde o plantio até a sua formação plena. Mas onde é que eu vou procurar isso, professor? Existem bases de dados na internet de institutos de pesquisa. Desde que você faça boa fundamentação, não vai ter problema. Neste caso aqui, um dos institutos que mais trazem uma boa fundamentação sobre valor de reposição de pastagens é o IFAG, que é um dos institutos lá de Goiás, Instituto de Forragicultura lá de Goiás, que vai nos trazer esse dado, e com certeza é um dado muito acertado, né? Eles estimam que o custo de reposição por hectare de pastagem é de R$ 3.700, de todos os gêneros braquiário. Então, se eu tenho 1,48 hectares nessa jogada, 1,48 vezes 3.700 vai dar R$ 5.476. Se por acaso, né, isso tivesse restrição. Na verdade, não tem restrição nenhuma. Pastagem você pode conduzir, bovinocultura você pode conduzir. Agora, cana, eucalipto eu não poderia conduzir. Tá?
Eucalipto é uma das culturas que eu posso trabalhar com o custo de venda. Aí basta que nós possamos fazer uma análise mercadológica, estabelecendo um valor papel e celulose. Ah, mas por que papel e celulose neste caso? Porque a árvore já tem 7 anos, já tem 15 anos. Ninguém aqui vai cultivar eucalipto 7 anos para transformar em lenha. Se o eucalipto tivesse 4 anos, 5 anos, aí sim, a gente poderia pensar num cultivo para lenha, mas ali, evidentemente, a cultivar que estava sendo utilizada era um híbrido, Ouro Grandes, né? É uma cultivar voltada para a produção de papel e celulose. Então, eu tenho que pegar o valor de venda do metro cúbico de madeira para papel e celulose. Está por volta de R$ 40 o metro cúbico, se eu não me engano, tá? Eu acho que é isso. Então, neste caso, estimou-se uma produção de 200 metros cúbicos por hectare, e lá no laudo, se vocês se lembram, nós tínhamos 0,46 hectares de eucalipto, né? Deixa eu só ver, confirmar esse dado, né? Opa, aqui. Não, 0,16 hectares. Então, neste caso, é 0,16 vezes 200 metros cúbicos por hectare, vezes R$ 40 por metro cúbico. Vai dar R$ 1.280. Aqui sim, tem restrição. Então, eu vou ter que tirar esse eucalipto, vou ter que vender esse eucalipto. Terei, então, que colocar este valor como cálculo indenizatório. Então, seria o valor da terra nua por hectare, né? De indenização, se toda a propriedade fosse vendida, claro, que deu este valor aqui, ó, 62.488,13, mais 1.280. No total, o valor unitário da terra nua, mais benfeitorias, deu 63.768,13. Tá? Agora, entendemos como nós fazemos o cálculo das benfeitorias reprodutivas. Não tem muito segredo. Se dá para vender, é custo de venda. Se não é possível de ser vendido, é custo de reposição. Por exemplo, um muar, um burrinho. Geralmente um burrinho não é vendido por aí, né? Se ele é vendido é por um valor assim muito, digamos, fora do normal, né? E poderia ser um custo de reposição também, tá? Aí nós vamos agora entender como que nós fazemos a valoração de uma benfeitoria reprodutiva. Ou, desculpe, não reprodutiva. Não reprodutiva. Essa benfeitoria não reprodutiva tem que ser feita a sua leitura da seguinte maneira. É o que a gente chama de metodologia compositiva de Ross-Heidick. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Uma casa de alvenaria. Essa casa de alvenaria, ela é orçada em R$ 500 o metro quadrado. Primeiro, vamos tentar contar para vocês como que a gente faz essa avaliação a campo. Na maioria dos casos, vocês vão trabalhar com algumas classificações de valoração de imóveis. Essas classificações, na maioria dos casos, vocês vão ter que trabalhar com a parte 2 da norma, 14.653.2, capítulo 2, que vai falar um pouquinho sobre a avaliação de imóveis urbanos. Só que daí vocês vão parar para pensar, vão olhar aquela norma e tal. Ah, mas pera lá, por que a gente está utilizando uma norma urbana para avaliar algo no meio rural? Em termos metodológicos, não existe nada melhor. Porque uma casa num campo e uma casa na cidade, em termos de projeto, praticamente não se altera. No modo de fazer o projeto. A gente vai utilizar o AutoCAD, vamos levar esse projeto a campo, a construção de um imóvel no sítio versus a construção de um imóvel na cidade obedece aos mesmos princípios, são os mesmos materiais. Então não tem por que você fazer uma avaliação de um jeito diferente só porque o imóvel está no sítio, só porque o imóvel está na roça, só porque o imóvel está num campo. Por isso que a gente pode se utilizar do método comparativo de mercado ou do método de orçamentação. O comparativo de mercado, sendo muito sincero, é muito ruim de fazer.
Porque por mais que nós nos utilizemos da comparação, por exemplo, 1 hectare dá para ser comparado com 1 hectare porque a gente está falando sobre capacidade de uso e localização. Agora, uma casa não dá para ser comparada com outra casa, por mais que elas tenham os mesmos princípios construtivos. Então, uma casa, por exemplo, de alvenaria, ela tem 5 cômodos, a outra casa tem 2 cômodos. Como é que eu vou comparar? Fora que também as casas, elas estão submetidas a uma série de variáveis de campo que são diferentes. Na cidade, por exemplo, eu posso ter mais chuva ácida, posso ter mais poluição, o desgaste pode ser maior. No campo, eu tenho talvez um desgaste menor ou um desgaste maior, dependendo do estado de conservação. Então, não dá, não adianta. Fazer comparação é perda de tempo. Então, o que a gente faz na prática? É mais seguro a gente fazer uma orçamentação de casa nova. E essa orçamentação, ela pode ser feita em casos de materiais de construção, ou ainda nós podemos fazer uma orçamentação de serviços de execução de obra, questionando para as construtoras, principalmente, quanto que custaria para construir uma casa por metro quadrado. Ah, mas a minha benfeitoria não é uma casa, é um silo. Ok, faça a orçamentação do silo. Quanto que sairia um silo de X sacas sendo novo? Quanto que sairia a construção de um barracão de X metros quadrados, pré-moldado, sendo um barracão novo? Se você tiver a orçamentação, você vai estar se assegurando em um dado real de mercado, de um prestador de serviços. Isso é fundamentação. Então, neste caso, é uma casa de alvenaria que está dentro de uma propriedade rural, que foi orçada em R$ 500 o metro quadrado. E tem sentido, porque muitas vezes dentro da cidade o valor tende a ser um pouquinho mais alto que o valor no campo. Então a gente tem que realmente conversar com uma construtora, expor quais são as condições de construção, para que a gente possa entender qual seria o valor de novo daquela construção que eu estou vendo ali na propriedade rural. Eu estou avaliando uma série de TCCs, participando de algumas bancas, e aí aparece o valor da casa, aparece o valor do barracão, aparece o valor das estruturas. Este aparecer valores, vocês não estão trazendo esse valor do nada. Não vem da cabeça. Vocês trouxeram esse valor de alguma maneira do mercado, fizeram a comparação com uma estrutura parecida, com uma estrutura nova, até aí tudo bem. Tá certo, é desse jeito que tem que ser feito. E pericialmente é assim que a gente faz mesmo. Só que a gente tem que evoluir essa metodologia. Então vejam que neste caso, nós fizemos o orçamento de uma casa nova, mesmo que a propriedade rural tenha uma casa um pouco mais antiga. Não tem problema. A gente está orçando o valor, a gente leva até a foto da casa lá para a construtora vai dizer, olha, uma casa desse padrão, desse jeito, vai custar X reais por metro quadrado. Neste caso, R$ 500 por metro quadrado. A área da casa em si a gente tem. Nós fazemos a medição, 250 metros quadrados. O valor da casa nova, então, seria R$ 500 por metro quadrado vezes 250 metros quadrados. E a gente chega ao valor de nova, R$ 125 mil. Aí é que vem o pulo do gato. Para quem faz TCC, fica só nisso. Na perícia, a gente tem que evoluir a partir disso. Tá? Assim, nós temos uma metodologia chamada de Ross-Heidke, que está aqui, ó. Tabela de Ross-Heidke. Tá? Essa tabela de Ross-Heidke, ela tenta avaliar para nós o valor ou o percentual de valor que ela tem hoje frente a 100%, sem nenhuma depreciação. O valor que ela vale hoje em função do estado de conservação, do seu estado de conservação do bem, versus a percentagem de vida útil vivida. Ok? Como que eu sei qual é a vida útil dos bens? Bom, o professor Miquelon deve ter demonstrado para vocês
que o percentual de vida útil dos bens ele é capturado de acordo com algumas literaturas. Algumas literaturas do IPARDES, algumas literaturas da Embrapa. Só que na maioria dos casos a gente busca mais em artigos mesmo, né? E a gente sabe, por exemplo, que uma casa ela tem uma vida útil de 60 anos. A gente sabe que um barracão tem uma vida útil de 30 anos. A gente sabe que um trator ele tem uma vida útil de 10. A gente sabe que uma colhedora tem uma vida útil de 10. Todos esses dados vêm de literaturas. Então, cabe ao perito pesquisar e trazer para o seu laudo a base técnica que justifica esta vida útil. É desse jeito que funciona. Então, no caso da casa, aqui do nosso exemplo, vejam que a casa, sendo imóvel rústico, ela tem 60 anos de vida útil. Tá? No campo, nós determinamos que a casa tem 25 anos de idade. Como que nós determinamos isso? Bom, basicamente, a gente pode perguntar ao produtor. Foi você que construiu essa casa ou você comprou essa propriedade com essa casa já existente? Ele vai dizer para você, olha, tem X anos, ou não, já comprei com essa casa existente, mas o antigo dono me falou que quando ele chegou, ele construiu essa casa. Então você tem mais ou menos um parâmetro de anos que essa casa pode ter. Alguma informação você vai ter. Para a gente saber qual é o percentual da vida útil vivida, basta que a gente faça a idade aparente dividido pela vida útil vezes 100. Idade aparente, 25. Idade de vida útil, 60. Vezes 100. 41%, 42%. Então, a nossa análise aqui, ó, idade em percentual da vida útil, vem aqui, ó, aproximadamente 42. Aqui embaixo, ó, 42. Certo? Agora eu preciso entender qual é a coluna da vida útil, em termos de, perdão, qual é a coluna de estado de conservação que nós temos no momento. A, B, C, D, E, F, G ou H. Puxa, mas o que significa A? O que significa H? O que significa D? Tem as categorias. Ó, A, o imóvel é novo, construído agora. B, entre novo e regular. Em termos de anos, nós podemos dizer que um imóvel estar entre novo ou regular não tem uma data definida, tipo 6 anos, 7 anos, 8 anos, ele está como regular. Qualquer imóvel que seja, digamos, que não apresente nenhum tipo de necessidade de reparo, ele estará entre essas duas categorias, entre novo regular ou regular. Só que, logicamente, aí vai do bom senso do perito. Se o imóvel, de fato, tiver uns 5 anos, 6 anos, logicamente que ele vai estar aqui no B, ó, entre novo e regular. Agora, se ele tiver uns 10, 15 anos, não tiver nenhum reparo para ser feito, vai estar no regular, porque é um desgaste em termos de anos do imóvel, anos daquela casa. Tá? Agora, se começa a apresentar necessidades de reparo simples, como, por exemplo, uma pequena fissura em um revestimento, talvez uma pequena fiação exposta, mas que não comprometa a funcionalidade daquela benfeitoria, a gente fica por aqui. Reparo simples mesmo. Agora, na medida em que nós temos reparos simples e importantes, nós estamos evoluindo para reparos importantes. E o reparo importante é aquele reparo que já precisa ser feito, senão eu vou ter problemas com o uso da minha benfeitoria. Por exemplo, eu estou em um barracão. No barracão tem algumas telhas furadas. Essas telhas furadas permitem a penetração de água da chuva. Então, de certo, vai molhar o maquinário, vai molhar o ferramental, talvez até vai umedecer demais aquele ambiente. Se no barracão eu guardo feno, o feno pode fermentar, porque está muito úmido. Então,
Estes reparos importantes aqui são os reparos necessários que, se não forem feitos, eu comprometo drasticamente a usabilidade daquela unidade, daquela casa, daquele barracão, daquele silo. Inclusive até com risco de desabamentos, risco de explosão. Alguma coisa precisa ser feita para mitigar isso. E por fim, entre reparos importantes e sem valor, que é quando nós chegamos ao final da vida útil, né? É o que a gente chama de valor residual, geralmente 10% do valor de novo, né? Então, quando nós estamos entre reparos importantes e sem valor, é aquele momento que você diagnostica aquela benfeitoria como, olha, o custo de reparo é muito maior que o custo da própria benfeitoria, então não vale a pena fazer um novo, vale a pena construir um novo. Isso vai depender também do bom senso do perito. Para o caso em questão, nós temos uma casa que necessita de reparo simples. Alguma rachadura, alguma fiação, alguma porta, alguma janela que precisa ser trocada, um vidro, um revestimento, alguma coisa. O nosso fator K do Ross Heidick vai ser a letra E, reparo simples, né? Então, aqui, ó, reparo simples. Vai ser essa categoria que a gente vai usar. Nos reparos simples, a coluna é a coluna E, ó. Essa coluninha aqui. Então, a gente começa a descer até os 42%. Aqui, ó. 42,5%. O que significa isso? Quer dizer que ela, no momento, vale 42,5% do novo? Não, não é isso. Voltando lá. Ó, a depreciação da casa, então, como a gente chegou aqui, deu 41,66666, 42%, e 42 dá 42,5%. Isso significa que a casa depreciou 42,5% frente ao seu valor de nova, ou ainda que vale 57,5% do valor de novo, uma vez que 100%, que é o valor de novo, menos a depreciação, equivale a 57,5%. O valor atual da casa, portanto, é o valor de novo vezes a depreciação, que neste caso é este 0,575. Assim, 125 mil vezes 0,575 equivale a 71.875. E assim a gente obtém o valor dessa casa. Viram? A dificuldade do método, ao meu ver, está muito mais ligada à sensibilidade do perito. Porque, vejam, eu concordo plenamente, já ouvi isso umas dezenas de vezes, que eu não tenho como estabelecer o que é isso aqui, ó. Entre novo e regular. O que é isso? Entre regular e reparo simples. O que é isso? Entre reparo simples e importantes, o que é isso? As categorias intermediárias realmente são mais difíceis de serem diagnosticadas. Portanto, é praxe no mercado que a gente utilize somente novo, regular, reparo simples, reparos importantes e sem valor. Então, algumas das categorias é difícil você usar. Então, eu não usaria a B, não usaria a D, não usaria a F. Usaria a A, a C, a E, a G e a H. Porque é mais definido, né? Eu consigo identificar, puxa, o que é um imóvel novo, gerado? O que é um imóvel regular? Regular é um imóvel que não é novo e que não precisa de reparo algum. Reparo simples. Apresenta alguns reparos que, se não forem feitos, não comprometem a usabilidade e a produtividade da instalação. Reparos importantes. Contém as necessidades de reparos que, se não forem feitos, comprometem plenamente a produtividade e a usabilidade da instalação. Por exemplo, como eu disse, telha quebrada, fiação extremamente exposta, descascada, talvez vazamentos, infiltrações. Isso compromete bastante a usabilidade de uma instalação. E sem valor é aquela que você identifica que o valor do reparo
está acima do valor do bem em si. Então não compensa reparar, a gente já coloca ela como sem valor. Então, até mesmo na prática, sendo muito sincero, a gente utiliza muito mais o A, o C, o E e o G. Dificilmente a gente trabalha com sem valor. Porque sem valor, quer dizer, a casa está no residual, então por que você vai calcular alguma coisa? E mesmo novo, né? Você vai calcular por Ross-Hyde o valor de novo da casa? Ué, mas você não teve orçamento de construção dessa casa? Então, para que calcular? Então, filtrando mais ainda, é o B, o D, desculpe, o B, não, volta, o C, o E e o G que a gente utiliza. São as mais definidas, né? São os estágios bem definidos em termos de análise, tá? É assim que a gente faz o cálculo. O que está nos TCCs de vocês não está errado, porque não é um laudo pericial. Entretanto, vocês poderiam evoluir a análise de vocês, se utilizando do método de Ross-Hyde para todas as benfeitorias não reprodutivas. Serve para silo, serve para barracão, serve para leiteria, serve para qualquer coisa. Mesmo um silo, né, que a gente não tem um entendimento muito aprofundado, porque é um curso de agronomia e não de engenharia agrícola, mas a gente consegue ver que um silo ele já está ali precisando de algum reparo importante ou de um reparo simples, porque, queira ou não, com o tempo ele apresenta microfissuras na sua estrutura metálica, né? Estou falando daqueles silos cilíndricos, né? O silo vertical. O silo horizontal já é outra história, tá? E assim nós compreendemos como valorar uma propriedade rural. Claro, ainda existem outros elementos que nós vamos discutir, mas deve ficar muito pesado para discutir tudo hoje, né? Vejam que no mapa mental nós temos passivos ambientais e nós temos o valor de lucro cessante. Só discutindo rapidinho para aproveitar o tempo passivo ambiental, porque até que ele é fácil, é assim. Você chegou na propriedade rural e identificou que tem algum elemento ali que precisa de reposição. Fica mais fácil, vocês vão se lembrar disso quando eu falar, quando a gente tiver uma das últimas aulas do nosso curso de perícias, e que não está muito longe, né, hoje é dia 17, a gente vai falar sobre CAR, ou antes disso, né, Sistema Florestal Brasileiro, CAR e o PRA, que é o Programa de Recomposição Ambiental ou de Recuperação Ambiental. A sistemática do CAR, ela é muito interessante. Por ali a gente consegue entender quais são as áreas que nós devemos recuperar, do ponto de vista de área de preservação permanente e reserva legal. Quando é isso, é fácil. Por quê? Se eu tiver um passivo ambiental que seja relacionado, por exemplo, à recomposição de 1 hectare de reserva legal, então basta que eu faça a orçamentação para a implantação dessa área, considerando prováveis destocas, adubação da área, manejo florestal, manejo agronômico, mudas, a parte de adubos, etc., para a plena implantação dessa área, tá? Agora, se for uma vossoroca, se for uma contaminação de águas, aí é um pouquinho mais difícil de exercer a valoração. Então, pelo menos conceitualmente, você já sabe agora o que é um passivo ambiental. É todo o custo que eu terei para recuperar uma determinada área. É o custo estimado. Eu vou mostrar para vocês um exemplo mais para frente de passivos ambientais, que nós fizemos um cálculo de recuperação de vossoroca. O cálculo ficou em milhões de reais, uma coisa assim absurda. Mas é um exemplo do que a gente deveria fazer quando acontece um sinistro que nos leva ao passivo ambiental. E quando a gente fala sobre lucro cessante, é quando nós temos um impedimento permanente para que nós possamos cultivar alguma coisa na área. Não é a mesma coisa que servidão administrativa, porque no caso da servidão administrativa, o produtor ele pode mudar a sua cultura. Ele pode continuar cultivando naquela terra. Ele não vai cultivar cana, mas vai cultivar hortaliça, vai cultivar soja, vai cultivar milho, etc. Agora, lucro cessante é quando acontece alguma coisa na minha propriedade que impede a produção permanentemente. Então eu tenho que pagar ao produtor as perspectivas de produtividade que ele teria, considerando os investimentos que ele fez para ter as suas produtividades de um jeito normal. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em hortaliças e olerícolas de ciclo curto, a gente vai ter que pagar o que o produtor teria de lucro por 1 ano, aproximadamente.
A gente parte do princípio que na horticultura, e isso é um princípio, ao meu ver, questionável, porque a gente não tem tanta base científica que justifique isso, mas é assim, se eu deixar uma hortaliça num canteiro, ela vai desgastar as reservas desse canteiro a ponto de produzir por mais um ano, se a gente deixasse por lá, né? Assim como uma cultura anual. Se a gente deixasse de investir na terra apenas plantando a semente, a gente teria 3 anos de produtividade ainda na média. No caso de bianuais ou semiperenes, que é a cana-de-açúcar, mandioca, a gente teria uma boa produção ainda por 5 anos. Só se eu plantasse mesmo tolete ou amaniva, né? No caso das culturas perenes, fruticultura, se eu abandonasse um abacateiro a campo, duraria 7 anos. E no caso das culturas perenes de silvicultura, eu teria que pagar o lucro durante o número de cortes. Então, no caso do eucalipto, eu poderia pagar por 2, 3 cortes. No caso de pinos, um corte só. No caso de eveicultura, aliás, eveicultura não, a seringueira, né? É eveicultura mesmo. Estou esquecendo o nome científico. Se não for, alguém me corrija, tá? Porque eu acabei esquecendo nesse momento o nome específico lá da seringueira. Se é Hevea brasiliensis, não sei se é Eva Marte, enfim, devo estar confundindo. Mas, enfim, na silvicultura, a gente vai ter que pagar por todas as produções de látex por ano até 30 anos de planta. Então, pagar o lucro cessante... Hevea brasiliensis, isso. Ilex paraguariensis é que erva mate. Pronto. Ok. Olha, que coisas botânicas na minha cabeça, né? Quanta confusão. Mas vamos lá. Então, a gente vai pagar o lucro para o produtor a depender da característica aqui do plantio que ele conduzia. Porque ele foi impedido de continuar por uma força maior. Ou por uma ação de algum vizinho, enfim, que detonou com a terra e ele não consegue mais cultivar naquela terra. Isso a gente vai calcular nas próximas aulas também. Isso e os passivos ambientais. Mas saibam que lucros cessantes e passivos ambientais são questões que nós lidamos quando ocorre um sinistro. Se não ocorrer um sinistro, geralmente a gente só toca nesses 3 pontos aqui de cima. Valor unitário de terra nua, benfeitorias reprodutivas e benfeitorias não reprodutivas. Perfeito?